Tudo bem, pessoal? Mais uma vez aqui demonstrando. Hoje vou tentar demonstrar aqui uma Gig Maker para demonstrar os dispositivos digitais na input, tá? Então construir esse conjunto de chaves com MDF, tá? Para uma melhor visualização do mundo digital, da onde que se deu a origem da lógica do binário, né? Elas são todas com sinais apenas, o GND da placa, o referencial, né? E elas passam o status lógico dela através do RJ45, da entrada input via RJ45 da placa SID Control, tá? A ideia é o seguinte: a gente fazer um gerenciamento, ter uma condição visual dos status lógicos de uma input, né, através de chaves, e a gente passar uma compreensão melhor para o aluno, para quem estiver utilizando ou para quem estiver querendo aprender sobre o sistema SID-Control, tá? A ideia é o seguinte: nós estamos aqui com uma placa de 8 canais. Todos os canais aqui estão configurados aqui no modo normal, tendo um pulso, o relé, né, que nós temos lá em comum, o NF e o NA, ele vai alternar entre o comum NF e comum NA. Quando ligado, eu tenho um chaveamento entre o terminal comum desse relé até o NA. Quando ele está desligado, entre o comum e o NF. Tá? Isso a gente proporciona ligar circuitos em diversas tensões, né? Como lâmpadas, motores, às vezes também só um contato seco de dar um pulso, né? Alguma coisa de um outro equipamento, levando um sinal lógico também para uma possível automação, tá? Então vou apagar tudo aqui. Só lembrando, quando ela está no modo normal, a input correspondente a esse tipo de trabalho, né, esse tipo de configuração, seria uma input pulsante, que é o caso dos interruptores pulsante táctil que a gente tem aqui na placa. Então a gente dando um pulso, ela liga, dando um pulso, ela desliga, tá? Mas a gente pode simular aqui também com esses interruptores maker, né? Se eu fechar aqui uma chave, ó, e soltar, ela vai acionar o canal 01, tá? Dá para perceber aqui pelo LED também que o canal foi ativado. Se eu der outro pulso, ela desliga o canal. Então ela está gerenciando tanto os interruptores nativos da placa quanto um interruptor, uma chave, simulando aí um sensor, uma própria botoeira e por aí vai. Só que isso a gente ganha tempo porque às vezes a gente quer simular um feedback de um sensor, sei lá, um sensor que detecta a presença da energia da concessionária, um sensor que é, passa em forma digital, aberto, fechado, se tem vazamento de gás e por aí vai, tá? Cria possibilidades de criatividade aí bem mais ampla, né? Focando aí no sistema de gerenciamento da Sysconto, tá? Bom, como eu já demonstrei que o sistema pulsante, vamos imaginar que eu tenho um interruptor que é do tipo retenção. Quando eu fechar, ele vai permanecer fechado, tá? E eu precisava também gerenciar aqui o sistema, fazendo um three-way do digital com o físico, tá? Vamos simular aqui na porta S1 que fica melhor a visualização aqui para vocês. A gente vai lá em configurações de portas e vai alterar o modo de operação dessa porta específica, para o modo retenção, tá? Tá aqui, ó, saída atuará no modo normal, tá? Como liga e desliga, mas com o acionamento físico operando no modo de simples mudança de estado, ideal para utilização em interruptores comuns, tá? Então vou escolher esse modo, retenção, e vou dar o OK para as configurações serem enviadas para a placa. Tranquilo, vou voltar lá no painel
ele me dá um símbolo aqui que ele alterou as configurações. E a partir de agora, a princípio, no modo digital, no front-end do sistema, a gente não vai perceber tanta alteração. Eu posso ligar, o meu canal 1, ele ligou. Eu posso desligar, vai continuar funcionando a mesma coisa. Só que agora eu não preciso dar pulso nas minhas inputs, tá? Então, no momento que eu fechar essa chave, o meu canal vai ligar, tá? E ao abrir, que é o funcionamento tradicional de um interruptor retenção, a minha chave, o meu canal lá específico, o meu relé vai desligar. Bem parecido com o que é o tradicional hoje, né? Circuito aberto, circuito fechado. Só que isso cria uma certa confusão para quem ainda não entendeu que as inputs agora são sinais de comandos que são interpretados dentro do sistema da SysControl, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou fechar o circuito. Se eu tivesse uma lâmpada, um motor, alguma coisa, ele ia estar ligado. Só que imagina uma certa situação, você ligou pelo interruptor, mas alguém, sua esposa, alguém do seu trabalho, desligou pelo sistema remoto. Desliguei. Olha que interessante. Já começa a quebrar o paradigma antigo de circuito elétrico. O circuito está fechado e o meu canal está desligado, tá? Se eu abrir agora o circuito, o meu canal liga. Tá vendo? O canal correspondente àquela input ele vai ligar. Então, resumindo, esse tipo de modo de operação, ele inverte o status. Toda vez que ele perceber a inversão de um status na sua input, ele inverte o sinal de saída, que é a saída dos relés, tá? Nesse caso, se eu fechar aqui novamente, meu relé vai desligar. Eu estou mudando o status. Se alguém ligar novamente, ou até, né, com o sensor aberto, o interruptor aberto, e alguém desligar aquele canal pelo digital, ele volta a operar com circuito fechado para ligar e circuito aberto para desligar. Entendido? Isso cria uma gama de metodologias, né, principalmente para ensinar, para educar tecnologias digitais, né, que é o princípio, foi tudo como começou o binário, a lógica de programação baseada em circuitos abertos e fechados, sinais digitais, tá? Então isso traz possibilidades de entendimento bem melhor, tá bom? Então vamos lá, além da segurança, né? Eu falo a segurança de não fazer ligações incorretas nas inputs, apesar da Syscon ter algumas proteções, tá bom? Então vamos lá. Vamos criar mais uma situação aqui, que é bem bacana também, que é a configuração de porta no modo. Vou sempre estar atuando na S01 aqui, até porque está melhor a visualização da chave, tá? Vamos alterar as configurações de porta aqui da S01 para modo detecção. Detecção. O modo detecção é quando eu quero detectar o status lógico, por exemplo, de uma porta, de um armário, de uma porta de um freezer industrial e por aí vai, tá? Então eu acabo utilizando esse modo. Agora ele já funciona da seguinte maneira, tá? Circuito aberto, a porta S01, ela sobe aqui num grid, vamos dizer, funcionando tipo um LED virtual, tá? Circuito aberto significa se a gente instalar aqueles circuitos de imã, aqueles sensores de imã, no gerenciamento de um painel elétrico, na porta, né, de um painel elétrico, de um container de telecomunicações que está no meio da mata, para a gente saber se está aberto ou se está fechado, a gente pode utilizar esse modo de trabalho. Então, circuito aberto significa porta aberta. Ele vai me indicar aqui que o sistema da input está desativado, está aberto, tá? Mas a gente fez uma lógica que o canal, ele automaticamente ele vai startar, até porque eu poderia colocar alguma lâmpada sinalizadora vermelha, uma sirenezinha,
para lembrar o operador, quem estiver operando, né, que aquele circuito ele deixou a porta aberta e por aí vai, tá? No momento que ele fechar a porta, o nosso relé desativa e a gente tem um feedback verde aqui que está tudo ok. Circuito está fechado, tá bom? Beleza. Feito isso, além, né, essa própria modo de trabalho, vamos imaginar que é o gerenciamento de uma porta de um freezer industrial, tá? A pessoa tem que entrar, então ele vai abrir a porta e vai fechar. Só que a gente está tendo o alerta do relé lá no ato, no mesmo momento, lá, abrir a porta. O relé já vai, se for uma sirene ou uma lâmpada vermelha, já vai sinalizar lá e vai acabar incomodando, porque ele tem que entrar, ele tem que fechar depois que ele entrou, tá? Então o que a gente pode fazer para resolver isso? A gente vai vir aqui em configurações, portas, e vai alterar o modo detecção para ter um retardo de tempo que eu já tinha mostrado no outro vídeo. Só que agora com as chaves, né, eu acho que tem uma identificação melhor do funcionamento. Eu vou alterar aqui, por exemplo, para 10 segundos. É um tempo de retardo para o acionamento do alarme do relé consecutivo desse canal. Tá? Alterei o comando aqui. Perfeito. Está em detecção ainda. Tá. Porta fechada do freezer, o circuito está fechado, vamos ver como é que está o feedback aqui no painel de controle. Nós temos ele verde, ok, tá? Se a pessoa abrir a porta do freezer, a gente vai ver que automaticamente aqui mostrou que a porta foi aberta, mas o relé não acionou. Se ele manter essa porta por mais de 10 segundos, aí a sirene lá, tá vendo? Ó, o LED aqui correspondente a esse primeiro canal, ele acionou o relé, tá? E a gente já está com o feedback aqui que a porta está teoricamente aberta, não está verde, não está normal, beleza? Mas se a pessoa fechar, o relé desativa e eu tenho o feedback aqui em verde normalmente, tá? Vamos à próxima situação, que é o seguinte: a pessoa abriu a porta, eu tenho o feedback que está aberta, não acionou o relé, mas ele fechou. Ele só entrou. Ele fechou antes dos 10 segundos. Tem o feedback verde e não tem o acionamento da sirene, da lâmpada vermelha, que ele esqueceu a porta aberta. Então a gente consegue utilizar esse modo de detecção aí dessa maneira, tá? Vamos mais uma situação aqui, que é transformar a porta S1 e a S2 num sistema de nível de reservatórios, tá? Além das programações, né, tanto de horário quanto dos sequenciadores, que pode sincronizar, somar com as pré-definidas aqui do sistema. Então vamos lá em portas, vamos definir aqui para sistema de gerenciamento de nível. Beleza, ok. Mudei a porta S1 para nível, a S2 sumiu aqui do sistema porque ela trabalha ao par. Então agora a gente vai ter um gerenciamento de um sistema de nível de reservatório, tá? A S1, a porta ímpar, ela está fechada. Automaticamente ela indica o nível de um reservatório cheio. Automaticamente o nosso relé está desativado e a gente vai ver aqui que o sistema está indicando que não tem um motor, por exemplo, uma bomba ligada, tá? Vamos supor que o pessoal começou a usar água. O sistema de nível máximo desativou o sensor. Beleza, levantei aqui o nosso interruptor maker. Nesse passou um tempo, o pessoal foi usando a água ou algum sistema industrial. A porta de número 2, a porta par, ela foi ativada, que é o sensor de nível mínimo. O que vai acontecer? O sistema detectou, né, que chegou no nível mínimo. Isso depende muito do posicionamento do sensor dentro do reservatório. A nossa bomba vai começar a funcionar, colocando água dentro da nossa caixa d'água, do nosso reservatório, tá? Consecutivamente a gente usa os dois canais, tá? Então os dois canais ativaram, até porque eu estou fazendo uma lógica
baseado numa input ao par, canal 1 e canal 2. A gente vai até perceber que no digital, no front-end, o canal 2 nem aparece, porque ele está trabalhando em conjunto, tá bom? O interessante disso tudo é que quando a bomba começa a trabalhar e encher, vai chegar uma hora que o canal de nível mínimo vai desativar. Então abriu o circuito, tá? Porque a água vai começar a encher. Só que eu não posso de cara desligar a bomba, porque nós precisamos que o reservatório enche. Então, quando ele chegar novamente no nível máximo, que é o canal 1, ele desativa a nossa bomba, tá? Então, mais uma função aí de gerenciamento de nível de reservatório. Mas vamos imaginar o seguinte, eu estou com a minha caixa, né, cheia nesse momento, aí o sensor de nível máximo vai desativar, que o pessoal está usando, e quando eu perceber que o sensor de nível mínimo atuou, vamos imaginar numa situação de um sítio, tá? Você chegou lá numa sexta-feira e falou assim, não, amanhã eu vou dar uma manutenção na caixa d'água, vou limpar. E é uma caixa bem grande. Então o que acontece? Você escutou o barulho da bomba acionando, mas você não quer que ela complete, né? Que ela encha por completo. Então você pode desativar a automação por aqui, pelo front-end, pelo digital, mesmo que o sensor, deixa eu levantar isso aqui um pouco, mesmo que o sensor de nível mínimo esteja mandando ligar, você desativou a automação pelo front-end, pelo sistema digital, tá? Então agora, mesmo que esteja sem sinal do nível mínimo ou com ele fechado, ela não vai ativar sua bomba. Pode até acionar o nível máximo e desativar, que não tem problema, tá? Para que as coisas voltem a funcionar, você precisa acionar aqui o sistema front-end, o sistema digital, para que a bomba volte a funcionar. Ela já voltou de cara porque eu não tenho nem sinal de nível mínimo, nem sinal de nível máximo. Mas você mandou startar o processo. Então, teoricamente, é para encher a caixa d'água. Se tivesse na mesma situação, vou desativar aqui o sistema, e tivesse água, coloquei aqui o sensor da S01 como ativo. E vou tentar acionar o sistema. Acionei, ele não deixa. Tá? Ele recebe o comando, mas ele percebe que a caixa já está cheia. Ele não deixa você errar. Ele não deixa a caixa transbordar. Tá? Beleza? Uma outra situação é o seguinte. Vamos lá, vou ativar a automação novamente. A caixa está enchendo, beleza. Chegou no nível máximo. Desligou. O pessoal está usando a água, tudo tranquilo. E você recebeu um comunicado, aquele registro da concessionária de energia, falando que daqui umas 2 horas você vai ficar sem energia, né? Mas o sistema, vou até levantar aqui agora, o sistema, o pessoal está usando a água, ele não chegou no nível mínimo ainda. Mas você ainda vai sair, daqui a pouco você tem um casamento para ir, mas você tem mais 2 horas de energia. O que você pode fazer? Eu não tenho nem sensor de nível mínimo e nem sensor de nível máximo ativado. Eu venho aqui via o sistema digital e aciono o sistema da bomba. Ela vai startar normalmente. Aí você pode pensar assim, não, mas eu preciso sair. Será que ela vai desligar automaticamente? Sim. Quando você starta a bomba e ela não tem uma condição de intertravar para desligar, ela vai acionar. Só que no momento que a água chegar no nível máximo, ela desliga tranquilamente. E aí o processo continua funcionando normalmente. Sensor de nível máximo, né? A água baixou, ele abriu, sensor de nível máximo fechou, o sistema ativa a bomba. Tá bom? Esse é um funcionamento geral aí do modo nível, tá? Só para um dos métodos, né, vamos dizer, dos modos de trabalho que foi pouco explicado também, vamos lá em configurações de portas, é o sistema de contatora, tá? Vou mudar aqui de nível tem vários outros, eu já falei muito sobre timer em segundos, tem o contatora.
O contator normalmente é um feedback mais utilizado nas indústrias, que a gente quer saber um feedback se um contato de uma contatora que parte um motor, alguma coisa mais industrial, ele realmente partiu, tá? Se o auxiliar dessa contatora deu um feedback para o sistema. Então a nossa chave maker aqui agora, ela vai representar o feedback de um contato auxiliar NA quando os contatos elétricos de potência de uma contatora fecharem, o NA dessa contatora auxiliar também vai fechar. E a gente vai representar esses contatos, como a gente configurou na porta S01, a gente vai estar simbolizando aqui na nossa chave maker, na primeira chave maker, tá? Então vamos lá. Eu vou mandar um comando para uma contatora bater os seus contatos, ligar um motor, ligar uma bomba, ligar alguma coisa. Então, mandei. O relé partiu, ligou. Só que eu não tive o feedback aqui que realmente essa contatora bateu, né? Ligou. Quando essa contatora ligar lá no painel elétrico, painel de potência, ela tem a opção, isso é até físico, tá? São os equipamentos que quando ela muda a posição, ela vai fechar um contato de auxiliar, de feedback. E a gente está simulando na chave. Eu mandei ligar, eu não tive o feedback ainda porque minha chave, meu contato auxiliar está aberto. No momento que eu fechar o contato, eu tenho o feedback que realmente eu mandei o comando, a minha contatora recebeu e ela partiu. O auxiliar fechou. Então esse é um sistema também de feedback de contatora, por isso que ele chama modo de trabalho contator, tá bom? De contatos, gerenciamento de contato. Se a contatora falhar lá, mesmo que eu tenha um sinal de comando para ligar, ela vai me dar o feedback que está desligado aqui no sistema. Muda a cor, tá bom? Então beleza. Um outro sistema aqui que dá para a gente perceber também que é bacana. Deixa eu ver aqui. Portas. Então, normal, timer, time segundo, nível, detecção, retenção já mostrei, contatora, reversão, os retardos também, que é o inverso do timer. Vamos dar uma olhada aqui se a gente vai conseguir operar aqui no modo reversão, tá? Com essas chaves maker. Beleza, eu mudei o canal S01 para reversão. Automaticamente também ele vai mudar o modo de trabalho do S02, porque o reversão é muito utilizado para reverter motor trifásico, bifásico, fazer algo inverso com intertravamento entre os botões, tá? Se eu ligar S01, o canal S01 vai ligar, tá? E por enquanto ele vai manter ligado o tempo todo. Se eu tentar ligar o S02, como, por exemplo, um toldo, eu posso fechar, eu posso abrir. Um portão de uma garagem, eu posso fechar, eu posso abrir. Então ele nunca vai estar fazendo as duas ações ao mesmo tempo. Então, se eu mandar, por exemplo, aqui vamos imaginar que aqui é abrir e aqui é fechar. Então eu mandei abrir. Se eu clicar em fechar, primeiro ele para o processo de abrir e eu clico novamente e ele fecha, tá? E isso vai acontecer a mesma coisa com as chaves, tá? Se eu der um pulso, ela agora está mandando, como é que nós definimos? Abrir e fechar. Ela está fechando, tá? Se eu mandar o pulso de abrir, ela desliga o processo de fechar e eu posso dar o outro pulso para abrir, tá? Então a gente consegue simular aí os pulsos, né? Também com a nossa chave maker, beleza? Eu acho que fica um entendimento melhor, né, do processo. Eu já tinha também explicado essa função que eu posso gerenciar o fim de curso virtual de uma porta, né? Só para relembrar aqui, configurações, portas. Você fez o teste lá, você quer que o portão, você fez o teste, o portão da garagem gasta 10 segundos para abrir e 10 segundos para fechar. Então eu posso configurar aqui um fim de curso para o sistema. Coloquei um tempo de 10 segundos, ela mandou a configuração.
Vou voltar lá no painel para a gente visualizar o feedback, tá? Então vou dar um pulso pela chave Maker para abrir. É sistema de pulso essa porta, tá? Ela abriu, tá abrindo, né? Vamos imaginar que vai passar o tempo. Ele desligou o canal automaticamente. Mesma coisa para fechar. Dei o pulso na porta 2 para fechar. Ela vai aguardar os 10 segundos, que é o fim de curso virtual, e vai desligar automaticamente. Tá, galera? Então, esse aí foi o sistema sendo apresentado aí com a chave Maker de MDF, que a gente consegue visualizar o status lógico da chave, tá bom? Valeu, galera. Um grande abraço.